A paz de Deus, gloriosa, gloriosa, a paz de Deus, gloriosa paz, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Como eu disse a vocês, né, o nome de Deus não pode andar sozinho não, hein? Precisa estar sempre associado ao nome do Senhor Jesus, tá? Porque o nome de Deus é um nome genérico, em todos os lugares, entendeu? O nome de Deus está por aí. Está no meio dos católicos adoradores de imagem de escultura, no meio dos espíritas, dos macumbeiros, entendeu? Tá por aí, ó. Está até lá no meio do... Você está vendo na televisão lá o Boko Haram, né? Aquele pessoal lá estão pegando crentes, estão pegando cristãos. Homens, mulheres entram dentro das casas, estupra, violenta. Estão matando a tiros crianças inocentes, bebês. E gravam em vídeos, né? E publicam aí na internet, degolando homens. Sabe por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso em nome de Deus. Eles querem estabelecer um Estado teocrático, um Estado governado por Deus, hein? Esse Deus aí, ó, que manda estuprar a pessoa, degolar as pessoas, tá? Entendeu? Queimar as pessoas vivas, né? É isso aí, hein? Que Deus é amor, e esses homens cheios de ódio. Então, cuidado, hein? Deus, ó, sai fora dessa conversa de Deus, 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 e que não está associado ao nome do Senhor Jesus, tá bom? Cuidado com isso aí, tá? Isso aí tem outras coisas embutidas, tá? Quando vem só com o nome de Deus, paz de Deus, sem mais nada, sem falar, sem mencionar o nome de Jesus, ó, olho, esperto, fique esperto, tá? Tem outras razões embutidas nisso daí, tá bom? Que você desconhece, tá? Mas de princípio é isolar e negar o nome do Senhor Jesus. Então, quer saudar com a paz de Deus? Louvado seja Deus. Sauda com a paz de Deus. Mas associa sempre ao nome do Senhor Jesus. Porque paz de Deus sozinho não acontece nada, viu? Fica sabendo disso, não acontece nada. Deus não vai honrar essa sua saudação. Tá? Veja o Novo Testamento. Todas as vezes que você vê a saudação com a paz de Deus, ela está sempre associada ao nome de Jesus, tá bom? Entendeu? Este é o nosso querido irmão Durval, né? E nosso irmão Durval, ele me contestou, porque viu um comentário meu, né? refletindo as afirmações feitas por um nosso irmão chamado Lorival Coelho Neto, né? Eu disse no meu comentário, né, que a nossa doutrina não ensina isso. Lorival, ao manifestar o seu posicionamento, ele associa a nossa salvação às boas obras, né? Eu estou dizendo que a nossa doutrina não ensina isso. Então, porque o nosso quinto ponto de doutrina diz que a salvação da nossa alma só acontece pela fé em Jesus Cristo, né? E eu pergunto, então, que história é essa de misturar as nossas miseráveis obras humanas com a nossa salvação? E digo, né, que isso é uma heresia de perdição. E explico. O que são heresias de perdição? São crenças, ensinamentos, doutrinas que os homens associam, né, com o que há de mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Então, essas crenças, esses ensinamentos, associados a esse ato sublime do Senhor na cruz, tornam-se heresias de perdição.
Porque vai chegar um momento em que o camarada vai acreditar tanto na heresia de perdição que vai rejeitar o sacrifício, o valor e o mérito do sacrifício. Isso vem... Por quê? Porque os homens não acreditam na suficiência do sangue de Jesus para nos perdoar os nossos pecados e salvar as nossas almas. É preciso que os homens façam alguma coisa para se salvar, né? Contrariando todo o ensino da Bíblia, né? O ensino da palavra, onde Paulo fala que concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé. Ou então lá em Efésios, onde ele diz que pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem da gente. E diz claramente que lá que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. E o nosso querido irmão Durval se manifestou, dizendo, então, se o irmão Lorival Coelho Neto se expressou errado, me explica Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. E afirma, e eu conheço também Efésios 2, de 8 a 9. Então temos aqui um defensor, também um defensor, né, da doutrina da salvação associada com boas obras, que é uma salvação condicional, né? É uma salvação condicional. Então, vamos entender um pouquinho, né? Vamos entender um pouquinho. O fundamento da nossa fé é a pessoa do Senhor Jesus. Quando digo a pessoa, quero dizer a sua vida, o seu testemunho, as suas palavras. Esse é o fundamento da nossa fé. Os apóstolos desenvolveram as doutrinas, né, que estão expressas aí nos livros, nas cartas do Novo Testamento. Todas estas doutrinas foram desenvolvidas sobre este fundamento. O fundamento que é o Senhor Jesus, sua vida e suas palavras, né? Paulo mesmo fala em 1 Coríntios, eu, como sábio arquiteto, pus um fundamento, que é Jesus Cristo, e outro edifica sobre ele. Recomenda cuidado àqueles que edificam os seus ensinos a uma comunidade cristã sobre esse fundamento, para não se desviar dele. Não se desviar dele. Então vamos ver qual foi o testemunho do Senhor Jesus. Ele dá vários exemplos, né? Vários exemplos. É isso? Ele ensinou que a salvação é pela fé. Ensinou o tempo todo isso. Leia o Evangelho de João que você vai ver isso com clareza. Ele diz, por exemplo, 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna, né? E várias outras partes e porções do Novo Testamento. Vou citar aqui várias delas. Vou citar várias delas. Está em João 6,47, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você encontra isso também em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Né? Então, em João 5,24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É. João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Né? Então são várias as partes. As partes e porções da Bíblia onde Jesus afirma que quem crê tem a vida eterna. Né?
Lá em João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, o ensino é claro. Se você realmente crê na pessoa de Jesus, você está livre da condenação, você tem a vida eterna. Tá? Não é vai ter, vamos ver se vai ter, não sei se vai ter, quem sabe tenha, nada disso. Tem a vida eterna e não está condicionada a nada. Porque Jesus é Deus encarnado. Ele falou e acabou. Acabou a conversa. Não tem o que discutir. Você vai discutir com o próprio Deus? Vai dizer para ele: ô Jesus, calma aí, que é isso? Eu não tenho vida eterna. Ô, peraí, você está exagerando. O que é isso? Que cabeça é essa sua? Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não crê em Jesus Cristo. Simples assim. Simples assim. Bom, mas ele deu exemplos também. É sempre lembrado o episódio do ladrão na cruz. Né? É sempre lembrado o episódio do ladrão na cruz. Tinha boas obras o ladrão na cruz? Não tinha, era um ladrão. Ele deveria ter visto o testemunho, as pregações do Senhor Jesus nas ruas de Jerusalém, e até é ridicularizado. Mas um idiota aí falando de salvação, falando de Deus. Que Deus que nada. O negócio é, pegar a carteira da turma e estamos conversando. Pegar o dinheiro da turma e estamos conversando. Que é isso? Que Deus que nada. Só que na hora que ele estava pregado, ele estava fixado na cruz, amarrado na cruz, com o Senhor Jesus, ele acreditou, ele disse, ele mostrou que acreditou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que disse para ele? Jesus disse para ele: dá um jeito de descer nessa cruz, vai praticar boas obras, vai batizar, vai ser firme e fiel, vai pertencer a uma igreja. Nada disso. Disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi o único exemplo? Não, em absoluto. Está cheio de exemplos lá no Novo Testamento. O cego de Jericó. Chamou o cego de Jericó e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê. Depois falou: a tua fé te salvou. O verbo salvar está no passado. No passado. Quer dizer, o cego de Jericó foi salvo num momento lá atrás, que não sabemos quando. Mas ele, quando compareceu na presença do Senhor Jesus, ele já era uma alma salva e foi curado da sua cegueira. A mulher com fluxo de sangue, ele disse para ela: ser curado desse teu mal. Depois falou o quê? Falou que a tua fé te salvou. O verbo salvar no passado também. Aquela mulher havia sido salva pela fé num momento lá atrás que não sabemos quando. Entende? Eram 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Ele se prostrou na frente do Senhor Jesus adorando. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Salvou lá para trás. Sabe quando? Ninguém sabe. Mas ele já era uma alma salva quando voltou para falar com o Senhor Jesus. Entende? Está cheio destes exemplos aí do Senhor Jesus declarando salvação para as pessoas sem associar a boas obras. Agora o camarada pega um verso lá de Tiago que não está dizendo absolutamente nada disso, que associando salvação às boas obras, para contestar o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus da glória. O autor da nossa salvação usa o versinho de Tiago para contradizer Jesus. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento? Mas aqui na congregação a coisa é desse jeito. E não é só na congregação, catolicismo romano também, por aí está cheio de seitas, né, que acreditam mais no que Tiago disse, no que o Senhor Jesus falou e no que o Senhor, nos exemplos do Senhor Jesus. Entende?
E está usando aí para contestar. O Durval está citando Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde Paulo fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então usa o versinho de Tiago para contestar os apóstolos. Mas Tiago não foi apóstolo. Tiago não foi apóstolo. São 4 os Tiagos, tá? Que nós encontramos no Novo Testamento. Um deles eu nem vou comentar, porque não merece comentar, tá? Não há necessidade de falar sobre ele. Mas 2 deles, foram apóstolos, que foi Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, tá? Esse João do Evangelho de João, e autor das 3 cartas que estão aí no Novo Testamento, tá? E outro era Tiago, filho de Alfeu. Nenhum dos 2 era o filho de Maria. Nenhum deles. E temos então o 4º Tiago, que é Tiago, filho de Maria, irmão do Senhor Jesus. Tá? Então veja, ele não foi apóstolo. Ele foi um imperdenido, incrédulo. Era um judeu fervoroso na religião lá dos sacerdotes lá do Velho Testamento, na Torá. Ele era rigoroso nisso. Mas não cria no Senhor Jesus. Não creu. Ele conviveu olho no olho com o Senhor Jesus, pelo menos mais de 20 anos da sua vida. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Aos 30 anos, ele começou seu ministério e foi crucificado aos 33. Então, até os 30 anos de idade, o Senhor Jesus vivendo dentro da sua casa, com a sua mãe e os seus irmãos. Então, Tiago conviveu pelo menos uns 25, 27 anos da sua vida, olho no olho com o Senhor Jesus. E ele deve ter ouvido o testemunho de Jesus de que era o Messias que fora enviado. Ele não acreditava. Não acreditava em Jesus. Mas ainda, depois quando o Senhor Jesus saiu de casa e iniciou o seu ministério, talvez ele não tenha visto os milagres. Ele viu pelo menos um, que nós sabemos que foi o milagre de transformar a água em vinho. Esse nós sabemos que ele viu e não creu no Senhor. Se ele não viu os milagres, ressuscitando mortos, paralíticos andando, cegos voltando a ver, surdo-mudo voltando a falar, leprosos sendo limpos, se ele não viu estas coisas, ele ouviu. Ele ouviu e não acreditou. Que homem é esse? Que homem é esse? Então, ele durante toda a sua vida foi um opositor de Jesus dentro da sua própria casa. E depois, um imperdenido incrédulo, sabendo de milagres maravilhosos sendo operados pelo Senhor Jesus, e não acreditava. Não acreditava. Que é isso? Nem após a ressurreição, não há testemunho de que ele se converteu. O Senhor se ressuscitou, e para ele acreditar, precisou aparecer a ele de uma maneira particular. Senão ele não ia acreditar. Entende? Agora, o Durval ficou indignado, foi embora, né? Não quis mais saber de papo, dizendo que eu estava difamando Tiago. Olha o comentário dele, está vendo aí? Ele está dizendo que, ao relatar o que o Novo Testamento mostra claramente, eu estou difamando a pessoa de Tiago. É uma espécie assim de idolatria que há no meio dos evangélicos, tá? Os católicos adoram Maria, é a mariolatria, né? Adoram Maria.
Você não pode falar de Maria, não, que eles ficam indignados, né? Tá? E nós não difamamos Maria em absoluto. Apenas nós colocamos Maria no seu verdadeiro lugar. Foi mãe da humanidade de Jesus Cristo? Sim, foi mãe da humanidade de Jesus Cristo. Uma mulher especial? Com certeza. Uma mulher especial, escolhida entre as milhares que haviam em Judá, em Israel. Mas agora, ser mãe de Deus, mediadeira de todas as graças, né? Toda cheia de graça, aí já é demais, né? É demais. Bem, os católicos têm esse negócio aí, né? A mariolatria. Nós aqui, os evangélicos, nós temos o quê? Seria uma tiagolatria? Tiagolatria? Uma adoração a Tiago? Então você não pode mostrar que o homem realmente foi na sua incredulidade que ofende as pessoas? Não. Então veja, até veja o seguinte. Judas foi escolhido para ser um dos apóstolos e traiu o Senhor, né? Ele foi substituído por outro. E Tiago não foi o escolhido. Matias foi escolhido para substituir o traidor. Tiago não foi escolhido. Ele foi o quê? Foi um homem justo, foi um homem de Deus. Sim, sem dúvida. Depois da sua conversão, um homem respeitadíssimo, né? Foi bispo em Jerusalém, muito considerado. Presidiu até a primeira assembleia da igreja primitiva. Mas não vamos exagerar nisso, a ponto de usar esse versinho de Tiago para contradizer o Senhor Jesus, contradizer os apóstolos. Isso não devemos fazer em absoluto, isso é heresia de perdição. Heresia de perdição. Quando o ensino de Paulo, dizendo que a justificação é somente pela fé, e Tiago dizendo que fé sem obras é mortas, ambos não estão se contradizendo. Paulo está dizendo sobre a nossa justificação diante de Deus, que é pela fé. Porque nada a ver com nossas obras, porque as nossas obras são insuficientes. Porque os critérios são outros. Eu posso achar que você até é uma pessoa muito especial e está fazendo coisas lindas de ver. Mas quem vai julgar isso não sou eu. É o Deus, aquele que é santidade absoluta, justiça absoluta. Então ele vê as coisas de uma maneira diferente. E já falou, deixou registrado lá pelo profeta Isaías, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas obras de justiça como trapo imundo na sua presença. Então, aquilo que eu faça de melhor, que você faça de melhor, não vale para nada, é trapo imundo diante de Deus. Sabe o que é trapo imundo? Por exemplo, é aquele pano que a mulher usa para limpar o cocô que uma criança faz no chão de uma casa. Depois ela não quer nem lavar esse pano, joga fora. Essa aí é a sua justiça diante de Deus. Somos semelhantes a este pano imundo, que a sua esposa ou a sua mãe não tem nem coragem de lavar. Entende? Mas Paulo, ao dizer que a salvação só acontece pela fé, ele insiste que a verdadeira fé se manifesta em obras. Entendeu? É o que Tiago está dizendo. Que a fé genuína, a fé verdadeira se manifesta em obras. Nós podemos ver que a pessoa realmente é salva, que tem o Espírito de Deus habitando dentro dela, por meio daquilo que ele manifesta, pelas coisas que ele fala e faz na sua vida. Mas não há por que usar a palavra de Deus contra a própria palavra de Deus. Agora, eu fico perguntando, esse Lorival, essa irmãzinha Lucineide, esse nosso querido irmão Durval, eles são mesmo crentes da congregação cristã no Brasil? Eles são da nossa irmandade mesmo? Não, eu acho que não.
Esses camaradas são infiltrados em nosso meio. São testemunhas de Jeová, são católicos apostólicos romanos, são espíritas, são, sei lá, qualquer coisa por aí. Mas da Congregação Cristã no Brasil, eles não pertencem à nossa igreja. Estão aí perdidão no nosso meio, porque a nossa doutrina não é essa. A nossa doutrina diz que a nossa salvação só acontece pela fé em Jesus Cristo. Ó, quinto ponto de doutrina. Vai lá no final do seu inário e veja lá se eu estou falando mentira. Vai lá, procura os 12 pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Vai lá e veja e leia. Está escrito que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Não, mas esses vigaristas lá de cima abandonaram as nossas verdadeiras doutrinas e ficam ensinando para o povo essas mentiras diabólicas. Entende? Então, meu querido irmão Durval, se você fala que foi Deus te chamou nesta bendita graça, né? Que é a Congregação Cristã do Brasil, você testemunha isso, não testemunha? Ora, se Deus te chamou para a bendita graça, que é a Congregação Cristã no Brasil, faz favor, abraça as suas doutrinas. Abraça as suas doutrinas. Veja lá o quinto ponto de doutrina, veja o ensinamento e vai aprender a respeito, para não ficar falando essas bobagens, esses absurdos. Agora, se você não concorda com as doutrinas da igreja, meu filho, dá o fora. Vai procurar a sua turma. Ué, simples assim. Mas não fica defendendo ensinamentos infernais, contrários às doutrinas da nossa igreja. É isso, meu filho. Me ama, hein? Nada de me odiar, tá bom? E ora a Deus por mim, tá bom? Um beijo, no seu coração.